é o Siqueira. E nós temos aqui duas convidadas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, a Maria Zélia Sérgio Freitas, ela que é familiar de usuário da saúde mental, e a oportunidade de mais uma vez estar com a Elaine Cristina Zeotti Sanábio Gomes, ela que é diretora da PAI, essa instituição que é espetacular e faz um trabalho belíssimo. E eu começo com a vereadora Gláucia Berenice. Vereadora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jane. É um prazer mais uma vez estar aqui falando de um evento muito especial que vai acontecer semana que vem aqui na Câmara Municipal. Já quase boa tarde, né, vereadora? Eu falo agora com a Elaine. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, Jane, tudo bem? Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho da PAI. Falamos desse tema importante hoje, né, Elaine? Porque as pessoas às vezes estão em casa assistindo, tem assim uma certa dificuldade de estar buscando, ou algumas têm receio, outras têm vergonha, e ninguém melhor do que a Maria Zélia para falarmos hoje um pouquinho, ela que é da família, que participou, que tem aí um relato bacana para mostrar para os nossos telespectadores, né, Maria Zélia? Passou um pouquinho o nervosismo ou não? Passou sim. Que bom. E é isso, é uma descontração, um bate-papo aqui hoje, né? Com a vereadora, com a Elaine, e a gente vai aqui trazer oportunidades para quem está assistindo hoje ao ponto de encontro, saber um pouquinho mais desse tema que é importante, né? Claro, muito importante. E vamos falar que é no próximo dia 18, é isso, vereadora? Dia 18, às 14 horas, nós já estamos na 6ª edição. Pelo 6º ano seguido, nós realizamos um momento de celebração da vida, das diferenças e das superações também. São histórias de vida muito ricas e inspiradoras para cada um dos técnicos, dos profissionais, dos familiares e para quem do público geral que vem aqui. O prêmio foi criado, tem o nome de um psiquiatra que trabalhou aqui em Ribeirão Preto, um psiquiatra de reconhecimento internacional, por fazer toda uma transformação dentro dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos e fazer a introdução também dos antipsicóticos, né? No Brasil não havia essa cultura de medicar, era só o tratamento praticamente, os medicamentos mais antigos, o tratamento de internação. Em outros países, na verdade, os antipsicóticos, a inovação na medicina possibilitava a diminuição das internações, e ele foi pioneiro nisso, e é alguém aqui da terra, né, de Ribeirão Preto, da USP. Então, sistematicamente, todo ano, nós fazemos esse prêmio, onde são selecionados, são feitas as inscrições dos usuários, dos familiares, dos amigos, das instituições, dos profissionais. E aqui a PAI é o Papa Prêmio, né? A gente brinca. É uma referência mesmo, é uma referência, né, todo ano a PAI ela recebe, né, dentro, com muita isenção, né? São vários jurados, é um grupo muito grande, né? E a Zélia tem uma experiência realmente inspiradora para muitos familiares, de pessoas em sofrimento mental, que vive estigma, que vive preconceito, que vive isolamento. A família sofre muito junto, é muito fragilizada no processo de adoecimento, de tratamento da pessoa. Então é importante esse espaço, né, de valorizar, de premiar, e nessa premiação, na verdade, é um reconhecimento e um momento de inspirar outros, né, no sentido de superar, Exatamente. De buscar ajuda. Então, inspirando outras pessoas, Maria Zélia, eu gostaria que você começasse um pouquinho, falando um pouquinho da sua experiência, até para aquela mãe que está assistindo, até para aqueles familiares, ou o próprio paciente também, tenha um pouquinho essa sua vida, essa sua vivência, essa sua passagem. Eu gostaria que você relatasse um pouquinho. Você falou que não tinha problema, tá? E eu acho que isso é bom até para aquelas famílias que estão assistindo hoje o ponto de encontro. Ok. Bom, eu quero agradecer a vereadora Gláucia Berenice, porque há 6 anos ela abraçou essa causa, e é necessário, sim, que tenha um dia do ano, né, uma semana, para lembrar a saúde mental, porque ela ainda é discriminada, né? Ela ainda existe um preconceito muito grande. A gente está rompendo isso, mas ainda está difícil. A minha experiência tem 18 anos. Meu filho tinha 12, né? E eu trabalhava,
Meu marido trabalhava, os dois estudavam, ele era um bom aluno, minha filha também. Então, aquele mundo redondinho e com um mundo de planos para os filhos, para a vida, enfim. De repente, eu fui surpreendida com um comportamento estranho, né? Estranho assim, que me incomodava. Por mais que eu levasse no pediatra, o pediatra falava que era normal, 12 anos, ele está na pré-adolescência, e esses comportamentos são normais. Mas eu, como mãe, acho que a mãe sente é que... diferente, não, né, mas não é, eu Maria já Zé? tinha uma, né? Apesar de ser menina, né? mas eu convivia com meus sobrinhos, com os colegas dos meus filhos. Eu achava aquilo muito estranho. De que forma era o comportamento para aquela mãe que está assistindo começar a perceber se é que tem algum comportamento parecido? Claro que cada caso é um caso, mas para que a gente alerte também, Maria Zélia. Olha, até os 12 anos, eu posso te dizer que ele foi uma criança muito bem, feliz, participava de esportes, a alfabetização dele foi muito boa. Ele gostava de escrever redações, e as redações dele, me lembro que a professora de português na época colocava até jornal, né, que eles têm. O menino tinha tudo para ter uma vida, sabe, ir embora, seguir, como a minha filha fez. Mas, de repente, aos 12 anos, eu percebi um desinteresse escolar, um medo assim, que eu não entendia muito o medo de que eu saísse, porque eu trabalhava, né? De você sair e ele ficar sozinho? Não, porque ele não ficava sozinho. Ele ficava, eu tinha uma moça que cuidava também, a Denise já estava em casa, porque como eu fui funcionária do Hospital das Clínicas, nós tínhamos lá a creche, não sei como chama, para deixar. Na época a gente falava creche. E a minha filha frequentou, só que na época era 1 ano e 3 meses. A Denise já tinha saído, né, nessa ocasião, então eu tive que deixá-la em casa com uma mocinha. Certo. E ela ficava de manhã, à tarde a Denise ia para a escolinha. E o Daniel começou a apresentar uns medos assim muito bizarros, umas coisas que me assustavam um pouco. Aquele medo para mim, mãe, por mais que eu insistisse com a pediatra, ela dizia normal e eu achava que era normal. Não era normal. Tipo, quando eu saía para ir trabalhar, ele ficava chorando com medo que eu fosse assaltada, que eu fosse raptada. E segundo a moça que ficava na minha casa, isso permanecia até eu voltar. Ele chorando, ele só conseguia sair para brincar depois que eu chegava. Isso me incomodava muito. Uns tique nervoso, sabe? Ele tinha um monte de tique nervoso, que também me incomodou, e a escola me disse que, por conta desse tique nervoso, ele não conseguia escrever, né? Enfim, é uma situação que, como mãe, me incomodou muito. Certo. A minha intuição disse, por mais que a pediatra fala que está tudo bem, que está dentro que ele é um pré-adolescente, né? Eu não estou aceitando isso. Alguma coisa está errada. Incomodava, né, como mãe, né? Eu trabalhava na saúde, no Hospital das Clínicas, na neurologia, mas eu desconhecia totalmente a psiquiatria e achava até então que uma criança não tinha alguns problemas dessa ordem, né? A pediatra reforçava e eu acreditava. Mas foi ficando tão difícil que eu decidi parar de trabalhar, investir mesmo, ficar mais próxima, para ver se esse medo de eu sair de casa amenizasse, que ele ficava mais tranquilo. Realmente aconteceu, mas aí surgiram outros problemas, né? E eu, mais próxima, eu pude perceber mais outras coisas, né? Ele comia assim, com muita rapidez, engasgando. Era uma pessoa extremamente ansiosa e cheio de manias, né? Que hoje ele tem, o diagnóstico é esquizotoque, né? Ele tem a doença do toque, assim que fala, ou não? Esquizofrenia. Ele tem os dois. É para a gente aprendendo, por isso que eu também vou perguntando, viu, Maria Zélia?
Mas aí eu comecei a minha via crucis, né? Insistindo com a pediatra, no convênio na época. Eu não contente com isso, eu fui para a rede. Eu conversei na escola com uma auxiliar de enfermagem, que era minha amiga. Falei, eu não estou contente com o comportamento do Daniel. Não dava para encaminhá-lo, né, para o serviço de psicologia, que na época chamava, agora eu vou me esquecer, depois eu lembro, Proase. Só para a gente ilustrar. As crianças que eram encaminhadas para o Proase, geralmente era criança que tinha dificuldade no aprendizado. Entendi. O Daniel não teve dificuldade no aprendizado, mas ele teve desinteresse. Ela conseguiu que eu fosse até o Proase. E lá a médica lá, especialista, psicóloga. Psicóloga. Primeira, segunda, terceira entrevista com o Daniel já me chamou, mãe, ele tem que procurar um profissional. Realmente alguma coisa está acontecendo com ele, né? Foi assim, por mais que eu estivesse procurando, mas a gente ter uma resposta me causou um impacto, né? Mas tudo bem, eu vou. Eu tinha o convênio, fui para o convênio. E no convênio, a médica, a psiquiatra, ela foi na conversa com o Daniel, ela já deu o diagnóstico de toque. E ele saiu já do consultório tomando uma medicação para toque. Eu senti, sim, uma melhora nos sintomas dele, de ficar cuspindo, ficar contando, fazendo uma melhora. E uma melhora boa, porque ele melhorou na escola, ele quis aprender a tocar violão, uma coisa que eu nunca imaginei, mas hoje eu entendo, porque eu não imaginei, imaginei que meu filho fosse gostar de tocar violão. Eu me lembro que quando ele falou, mãe, as inscrições estão terminando, eu corri, fui comprar um violão para ele, e ele entrou na escola de música e se deu muito bem. Que bom ouvir isso, que ótimo. Bom, muito bem, e gostava muito. A escola, mais ou menos, né? E daí eu fiquei um pouco mais tranquila. Ele tocando a música, ficou uns 5, 6 anos com sintomas do toque, menos, alguns medinhos, algumas coisas, né? Uma criança um pouco arredia às vezes, mas participativa. Ele brincava. Eu morava num condomínio, ele brincava muito. Até que aos 17 anos, ele teve um comportamento que aí deixou não só a mim, mas o pai também muito preocupado. Ele já começou a falar que tinha vozes, que mandava ele fazer as coisas, né? O desinteresse absoluto da escola. E o violão também? Não, o violão ele continuou, até hoje. Que bom, com que todas, bom. Ele ficou 4 anos no curso de violão, aprendeu muito, dentro do limite, né, da situação. Claro. Ele aprendeu, que para mim foi assim, sabe, muito importante, que hoje é meio que terapêutico para ele, né, que ele toca até hoje. E acalma? Oi? E acalma o Daniel? Ele disse que sim. Ele fala que sim. A música, né, mexe muito música, com a gente, né? Eu falo, a música, ela é assim, salvadora, sabe? Bem, aí, mas a escola, com muita dificuldade, ele já estava, então, voltou para o hospital. Tirei do convênio, levei ele para o Hospital das Clínicas, porque eu era recém-saída, né? Eu pedi demissão do hospital e eu conhecia alguns profissionais lá e eu fui direto. E eles me conseguiram, então, um atendimento para o Daniel. E lá o diagnóstico já foi outro, já não era só toque, era delírio persistente, que ele começou, então, a tocar violão na igreja. Ele foi convidado a tocar na igreja, que eu sou católica, e ele tocava na igreja. Ele desenvolveu uma compulsão religiosa. Ele tocava para Deus, ele era um profeta, aí eu já percebi que já era por outro caminho, né? Não era só tocar.
Ele em casa, ele tocava na igreja, em casa ele tinha uns rituais que me incomodavam muito. Ele ficava 3 horas no quarto rezando, ajoelhado em milho de pipoca. Nós não podíamos entrar no quarto. Mas dali ele tinha com a gente uma convivência normal. Ele fazia o ritual dele, tocava as músicas da igreja, né? Mas como a gente tinha uma convivência boa, né? Eu preocupada, ele sendo atendido no hospital, medicado, tudo. Falei, uma hora eu não conhecia nada de psiquiatria, nada. Eu tinha, sim, uma esperança muito grande que isso tudo fosse melhorar. Eu vivia naquela expectativa, não, vai melhorar. Já tinha parado de trabalhar, eu parei de trabalhar para ficar com ele. Enfim, ele foi, né, aí a medicação mudou também, ele dava umas melhoradas. Até que o Daniel começou a contestar a medicação, porque dava efeito colateral. Ele começou a não aceitar que ele tinha problemas dessa ordem, sabe? Aí foi difícil, foi muito difícil. Ele parava de tomar medicação e a coisa foi evoluindo para uma coisa pior, né? Muito pior, as vozes, a mania de perseguição, até o primeiro surto, que então ele foi internado, né? E a família sofre muito, né? É importante falarmos isso, né, vereadora? E esse relato é importante eu adoeci, para que então. Eu fiquei doente, eu fiquei hipertensa, eu parei de trabalhar, eu precisei procurar ajuda também psiquiátrica. Um apoio, terapia, né? Claro, né? Até hoje eu tomo antidepressivo, né? Mas uma coisa importante, eu nunca neguei isso, eu não sabia direito, mas eu nunca disse, isso é coisa de adolescente. Não, meu filho está com algum problema. Mãe é mãe, né, Maria Zélia? Mas tem muitas mães que preferem não falar, porque por isso é que eu te provoquei aqui hoje. Sim. Não é, vereadora? Por quê? Esse comportamento tem muito a ver com quem usa droga também, né? Também, claro. Que hoje eu também defendo quem vai para a droga, porque eu penso, em alguns casos, né, a medicação, ela dá uma melhorada nesses sintomas. Uma aliviada, né? Mas demora um pouquinho. Eu acho que uma pessoa, eu, Maria Zélia, mãe, que convivo com tudo isso, eu acho que o usuário, alguns deles, também vão para a droga, porque aquele sofrimento emocional precisa ser aliviado. Então, a droga ou o álcool, né? É verdade. Vereadora, muito importante, esse tema que vai acontecer aqui no próximo dia 18, para esse relato da Maria Zélia, eu provoquei até para aquela pessoa que está assistindo, para o telespectador, ter um pouquinho mais essa consciência, saber que tem condição, que tem ajuda, que pode buscar ajuda. Eu queria que a vereadora falasse um pouquinho mais, que é importante, né? É importante, principalmente a parte educativa, né? Eu acho que nós temos ainda muito preconceito, né? E falar sobre a doença mental, você falar que isso é uma doença como outra qualquer, como todos nós podemos ser acometidos, né, de síndrome do pânico, de depressão, né? Algumas são mais complicadas, sim, com certeza. Mas você desmistificar, né? Ajuda a família a sair até do processo de negação, né? Porque às vezes a família se nega a enxergar alguns sintomas que estão ali evidentes. Uma porque ela, onde que eu vou? Se de fato, né, vier a verdade, é o diagnóstico, esse apoio, onde que né? eu vou, né? Como que eu vou enfrentar, né? Então, tem todo um trabalho a ser feito na sociedade, com as famílias, com a escola, até com a própria saúde, né? Com os equipamentos de saúde, no sentido de tirar, né, esse véu em torno da saúde mental e humanizar um pouco mais, né, tanto a família, né, como o usuário, mas também a família, né, e é importante também da PAI, né, que tem esse trabalho, já nasceu de uma associação de pais e amigos, né, que se viram também sozinhos, né, como que a gente vai lidar com né, crianças portadoras de algum tipo ou com algum tipo de deficiência, né? Como lidar, porque também não
não tem muito espaço, né? Nós temos uma sociedade ainda longe, né, de ser acolhedora, né, de ser solidária. E eu falo um pouquinho agora com a Elaine, que é diretora da APAI, referência, né, pelo 6º ano consecutivo, e primeiro parabenizar você, Elaine, à frente da APAI, a diretora atual agora, e que você falasse algum relato diante do que a Maria Zélia falou. Eu sei que você vive isso no dia a dia, porque também é difícil para o paciente e também para a família, porque quando se fala de uma doença, é muito fácil, como a vereadora falou, como a Zélia falou, é mãe, ela teve que abdicar daquele sonho de trabalhar, daquela família todinha perfeita, não que não seja perfeita, não é isso, mas ela teve sérios problemas e consequências para que estivesse mais próximo do filho, talvez saindo do trabalho, se culpando, meu Deus, será que é porque eu estou trabalhando que o meu filho está com esse medo? Quer dizer, mãe, sentiu naquele exato momento. E você, eu gostaria que falasse um pouquinho mais com essa propriedade que você tem junto à APAI no nosso dia a dia hoje. Então, Jane, eu estava até refletindo aqui um pouquinho, né, ouvindo o depoimento, e como que o trabalho, o acompanhamento da família é extremamente importante nesses casos, né? Nós, lá na APAI, trabalhamos com a pessoa com deficiência intelectual, que, na verdade, em muitos casos, essa pessoa já nasce com essa deficiência. Certo. E essa deficiência, se ela não for bem cuidada, bem direcionada, ela também pode se desenvolver numa doença. Então, essa pessoa na APAI, ela pode ter as duas coisas. Ela pode ter a deficiência intelectual, que é uma coisa que ela já nasce, e desenvolver uma doença também mental, porque são muito próximas, né? Como a pessoa já tem uma dificuldade de funcionamento e ela tem a dificuldade de se desenvolver socialmente, ela pode também desenvolver essa doença mental, né? E a gente vê hoje na APAI que muitos casos, os nossos assistidos, eles têm essa comorbidade, eles têm tanto a deficiência como a doença. E o tratamento acaba sendo bem difícil, porque são pessoas que muitas vezes não têm um entendimento e não têm a compreensão de que precisa da medicação, que precisa tomar, que colabora com esse tratamento. Às vezes a família também não consegue entender, fala, mas ele é deficiente, por que eu tenho que dar essa medicação para quem é doente? Né? Então, assim, são coisas muito difíceis de se lidar no dia a dia, justamente porque é uma situação que foge do normal. E as famílias, a princípio, têm essa dificuldade de aceitar. A primeira tendência é esconder, né? Não querer olhar para o problema. Então, assim, hoje, né, tem muitos recursos, tem muitos tratamentos, mas ainda a gente precisa, assim, mobilizar muito a sociedade, mobilizar muito as famílias para que a sociedade, para que o governo, o Estado, olhe com mais carinho e com mais importância no caso da pessoa com a doença mental. O processo de inclusão, vereadora, é importantíssimo nesses casos, né? A gente teve aqui o Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, que era o Santa Teresa. Na época, a pessoa internava lá e a família nunca mais ia ver. Era assim, como se fosse um problema. Pronto, tirei meu problema. E aí houve médicos, né, inclusive como referência o Dr. Luiz da Rocha Cerqueira, e eu estive vendo aqui um pouquinho, ele lutou muito para que esses pacientes pudessem sair para fora, pudessem ter aí uma convivência, mesmo que não normal, mas uma convivência com a sociedade. E isso também motivou e mudou muito, né, vereadora? Com certeza. Nós estamos vivendo, né, uma mudança, a partir de uma mudança legal, né? Então nós tivemos aí uma lei que teve todo um diferenciamento no tratamento, só que infelizmente o que a gente percebe no Brasil que tem uma lacuna muito grande entre a lei, né, e a aplicação da lei, né? Cumprir, né, vereador? Cumprir a lei. Então, você pensa assim que Ribeirão Preto diminuiu o número dos leitos no hospital psiquiátrico aqui no Santa Teresa e, consequentemente, diminuiu o repasse de recursos, porque os recursos são repassados por leitos, de acordo com os leitos. Então, esse recurso ele deveria imediatamente ter sido
reencaminhado ao município para a implantação dos serviços de apoio psicossocial, né? Que são mais territoriais, dividido na cidade, ao invés de centralizado no hospital. Então, você está mais próximo da comunidade, mais próximo das famílias. Isso garante o atendimento mais rápido. Eu estava falando há pouco tempo com um psiquiatra da rede, do Hospital Santa Teresa. Ele me disse que, após a alta hospitalar, esse paciente vai ser consultado depois de 6 meses. Olha só, para um paciente na situação... Vamos ver o relato aqui da Maria Zélia. Vamos trazer para nós aqui, para a nossa realidade aqui. Se o menino dela, o Daniel, fica por 6 meses sem um atendimento... Ele vai voltar, em 2 meses, ele vai voltar em surto. Com certeza, né? Em surto. Então, e é muito caro você manter uma estrutura, né, total, né, uma instituição total como o hospital psiquiátrico, do que você manter um serviço comunitário, um CAPS, um centro de convivência. É muito mais barato. Mas parece que os nossos gestores não conseguem fazer conta de matemática, né? Porque se investissem nesses serviços mais próximos da comunidade, até lá no postinho, né, na OBDS, no Programa de Saúde da Família, se tivesse mais essa proximidade, quantas situações de agravamento, porque a família começa a perceber os sinais, né? Aí começa aquela luta para conseguir um agendamento, né? Se você às vezes precisa de imediato, né, vereadora? O problema que existe, que qualquer outra doença, e eu já presenciei isso, tem urgência. A pessoa chega infartando, já imediatamente entra para a sala lá, né, e vai ser atendido. Chega sangrando no acidente, mas o nosso, ele não é considerado urgência para o serviço. E nós, familiares, sabemos que é urgente. É urgente, ele está no surto, pode evoluir para coisa pior. Tem também eu acho que isso é um preconceito, de que o doente mental, e a mídia fala muito disso, né, que ele é capaz de matar, que ele sim, no surto, se ele não for, ele pode fazer alguma coisa. O que o nosso doente não faz é programar um assassinato, isso ele não tem essa capacidade. Ele pode surtar e de repente, mas no surto nós temos caso de pessoa no surto que matou. E por quê? Demora do atendimento, falta do reconhecimento imediato que ele está no surto, porque ele está bem fisicamente. Como é que você, mãe, percebeu o surto? Eu estou falando para o relato da Maria Zélia, viu, vereadora? Para a gente alertar mesmo a comunidade, alertar os familiares. Porque às vezes está bem, é o que você falou, de repente, de um minuto para o outro. Eu digo assim, eu acho que o familiar é importante para observar, porque o surto não vem assim. Então, ele não falou, meu filho vai surtar. Ó. Você percebe que ele parou de alimentar direito, ele não dorme direito, ele não quer tomar banho. Nós, familiares, temos essa obrigação, por isso que aqui fica em casa. Ele, antes, não eclode esse pum, sabe? E sai. Ele dá alguns sinais vem sinalizando. Não dorme bem, não está comendo bem, está mais arredio, sabe? Você vai conversar... Mania de perseguição, né? Aí vem mania de perseguição, ouvir vozes, né? Tem pessoas que veem alguma coisa, não é o meu caso. Então, sim, mas já é um alerta, viu, Maria Zélia, para as mães que estão assistindo agora, viu? Mas nós, familiares, quando a gente percebe... Eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu fui atrás de me informar, lendo, participando de tudo, palestra, no HC, para ver como que eu posso perceber. E dá, sim, para perceber que ele está alterando o comportamento. Antes que ele chegue no surto, você tem que pedir socorro, ajuda na saúde. E não tem. É difícil. Neste momento, não tem. E mesmo no surto é difícil. Nós não temos leitos. E uma coisa que eu tenho percebido, porque meu filho está saindo de 8 meses de uma internação no Hospital das Clínicas, e lá é uma rotativa. Sai um, daí a pouco outro paciente chega. Em minuto, né? Já chega outro paciente. Então, o que eu tenho percebido é
que os pais estão lá, sabe, naquela luta para conseguir, geralmente é de fora, pessoas muito simples, mas que já está percebendo que o filho não está muito bem. E daí, para a gente chegar até o atendimento, e outra coisa que eu acho muito importante, o paciente no surto, às vezes não dá para ele voltar para casa. Ele precisa ser acolhido numa instituição, num serviço, né, que eles lá entendem. Apoio, né, mas nós temos poucas vagas. Os hospitais gerais é doença mental. Para mim, doença mental é tudo, sabe? O conjunto doença. Eu tenho fígado, eu tenho coração, eu tenho minha cabeça, né? Tenho o meu emocional. Para mim, tudo é doença. Então, deveria, na minha opinião, deveria ser visto igual e ser atendido igualmente. Mas nós temos, eu não sei porquê, o procedimento. O filho muito mal, você tem que ir para a UBDS. As nossas UBDS de Ribeirão Preto, não é culpa deles, mas eles não têm o funcionário que tem o entendimento disso. É o preparo, né, Aí vereadora? E ele precisa saber para saber que... Desculpa. Não consegue manejar, né? As pessoas não estão Eles não têm preparadas para manejar a pessoa em surto, para conduzir de uma forma que ela consiga se acalmar, que ela consiga voltar para um eixo de equilíbrio. Então, as pessoas, geralmente, elas se assustam, elas ficam com medo e recuam Exatamente. do atendimento. Então, o que a gente vê é um despreparo muito grande. Então, as pessoas precisam ser preparadas para, na hora que chega uma pessoa em surto ou que está dando indícios de que não está bem, saiba conduzir essa situação de uma forma adequada, a fim de evitar uma coisa pior, né? Então, vamos supor, coloque em risco o paciente e coloque em risco quem está próximo ao paciente, dependendo da conduta que essa pessoa pode adotar, porque ela pode quebrar, ela pode chutar, ela Geralmente pode ele machucar. fica numa enfermaria junto com outros pacientes, aguardando a vaga, porque ele é regulado, mas essa demora a vaga, né? E já aconteceu comigo, meu filho já fugiu da UBS. Então, fica junto com pacientes, pessoas de idade, criança não, que tem outra parte. Mas a gente não pode, no surto, realmente, ele pode fazer alguma coisa contra outra pessoa, né? No surto. Nós temos que ir percebendo. E monitorando aí. E monitorando. Acompanhar. Mas chega e dá uma preguiça, dá um medo que você... Nossa, eu vou ter que encarar a Não UBS, é nem preguiça, porque é um isso é desânimo, enorme. né? É um eu não posso desânimo. pegar meu filho direto no Hospital das Clínicas, no Santa Sem um Teresa. É a acompanhamento, regulação, sem- né? Aí é bom ressaltar que tudo isso é previsível, né? Para cada tipo de patologia tem um protocolo, e nesse protocolo você tem que prevenir ações e pensar as ações para o atendimento, para o acolhimento. Então, são coisas que são previsíveis. O que falta é a sensibilidade, né? Ainda, o que a gente percebe é querer manter na invisibilidade. Vamos negar, como se não existisse, Não existisse, isso. né, isso. Mas as coisas estão aí, né? Aí, quando chega para o atendimento, é como a Elaine falou, não sabe manejar, não sabe, o profissional fica apavorado. Já o porteiro já fica assustado, né? Os profissionais, muitas vezes, também, depende muito, entre uma questão que não pode ter, né, no serviço público, que a pessoalidade, né? Você tem que ser impessoal, o profissional está ali, ele tem que atender. Preparado, seja um né, infartado, vereadora? seja um atendimento em surto, uma pessoa com deficiência auditiva. Quantas pessoas com deficiência auditiva e que não consegue se comunicar, né? Não consegue falar da sua queixa, não consegue falar. Então, são tantas situações que hoje, né, nós estamos a gente devia estar muito à frente disso, né? Que é a questão da humanização, né, de garantir o acesso das pessoas. A gente vai pensar acessibilidade, só colocar rampa que o prédio é acessível. Não, a acessibilidade também é saber acolher um paciente em surto, uma família que está acompanhando, também é saber acolher uma pessoa com deficiência auditiva, né? Tem todas essas questões de tempo está passando. Eu queria que a Elaine falasse um pouquinho do programa do judô. Acho que o que é mais importante, assim, ressaltar que são pessoas.
E a pessoa humanos, é né, dotada Elaine? de sentimento, de sofrimento. Então, ela tem que ser olhada como uma pessoa que está precisando de ajuda, que está num sofrimento. Exatamente. E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E a família de um modo geral, né, Elaine? A É, vereadora porque a queria que família- você falasse do judô, é isso? É do prêmio que Então, vamos falar, Elaine, nós temos 2 minutinhos. Posso Pode, falar? claro. Eu queria fazer um apelo aqui para os familiares, quando perceberem que o seu filho está entrando nesse sofrimento, não ter vergonha, não ter medo, procurar, exigir que se faça um atendimento, né? Porque nós que ficamos com nossos filhos, a gente sabe que não é porque ele está estressado, porque ele brigou com a namorada, nada. Nós sabemos que ele está doente. Então, famílias, não escondam, não tenha vergonha. É doença, não é uma coisa para se envergonhar. Quando eu resolvi abraçar a causa, eu fui de cara limpa. Antes de eu entrar num grupo de autoajuda, as pessoas falavam de cara, né, vedado. Eu falei, não, eu vou dar cara, eu não tenho vergonha. É importantíssimo esse depoimento. Famílias, seu, Maria então, Célia. Obrigada por ele, viu? aceitam o seu doente, ele precisa de você. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu filho. Acho que ama um pouquinho mais, né? É um Um diferencial. pouco mais, né? a minha filha fala. Um pouco mais. Eu tenho certeza que a filha cobra. O Mãe, outro você gosta filho mais do cobra, Daniel. Mas não é. Mas não é. Não é que ele é o diferente, carinho. ele precisa Exatamente, mais. Ele exatamente. precisa mais. Então, nós famílias não podemos. Brigamos, sim, se for preciso. Claro. Eu não vou. Ninguém gosta de ficar no hospital. Oh, meu Ninguém Deus. gosta de ficar nos OBDS. A gente vai. Por uma necessidade. Necessidade e conhecimento, porque eu fico 24 horas com esse doente, eu sei que o comportamento dele... A hora que ele precisa ir, né? Isso, era só isso, apelar para os familiares, porque os familiares ficam preocupados, com medo. Não tem medo, não tem vergonha, tem coisas piores por aí. Obrigada, Maria Zélia, por estar com a gente hoje no Ponto de Encontro. Eu quero agradecer a vereadora Gláucia Berenice. E antes de terminarmos, que a Elaine fale rapidamente aí do judô que a vereadora pediu para que falasse. Vamos falar sim. Eu ganhei o ano minutinho. passado. E parabéns, mas nós vamos ter oportunidade de trazê-la novamente aqui junto com a vereadora e fazermos aí um programa um pouquinho mais extenso. Pensando nesse acompanhamento, na qualidade de vida, nós iniciamos na PAI um projeto voltado para esporte, onde eles trabalham todas essas questões de equilíbrio, de inclusão, de autonomia, de independência, de integração social, que foi o projeto do judô, que hoje assim nós estamos tendo uma visibilidade muito boa em Ribeirão Preto, incluindo a pessoa com deficiência nesses esportes, né, que antes acabavam ficando um pouquinho mais deixado de lado, e está competindo agora a nível até estadual. Olha que delícia, então foi parabéns. Um trabalho que nós inscrevemos no prêmio, né, pensando nessa qualidade de vida, para evitar que as pessoas adoeçam, né. Então eu quero agradecer, Elaine, e a todos os funcionários da PAI por essa iniciativa. Parabéns a você, mãe maravilhosa, espetacular, que agiu no momento certo, fez o que tinha que fazer. Relato maravilhoso aqui hoje. A você, Gláucia Berenice, nossos agradecimentos aqui de toda a TV Câmara por mais um trabalho feito. E lembrar que no próximo dia 18, às 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a gente espera vocês. A gente vai terminando aqui mais um ponto de encontro.